voltando às mentiras do especialista em grego, né? Esse pensamento aí dele aí, que Maria teve outros filhos, que José a conheceu, esse até que e tal, São Jerônimo já refutou o herege do Elvídio da época ali. E é o mesmo argumento que esses protestantes usam, ó. Já falamos aqui que São Jerônimo não acredita nisso. Ó, uma coisa muito interessante, São Jerônimo ele defende, ó, a intimidade de José e Maria, ó. Vamos prestar atenção nessa mentira desse protestante aí, ó. Cadê? Vamos ver aqui, voltar aqui o vídeo dele. Cara, tem protestante aqui, hein? Misericórdia, hein? Já até saiu o vídeo dele aqui. Vamos tentar achar. Não tá nesse celular aqui. Tá no outro celular. Vamos voltar, né? É que ela deu à luz. Então vamos lá? Vamos. Agora vamos pegar a interpretação indutiva, o que se induz. Na verdade, dedutiva aqui, a questão não é nem indução, é dedução. O que se deduz aqui? O autor, Lucas, está escrevendo 10, 15, 20 anos depois dos fatos. Se ele escreve esse tempo todo depois dos fatos, ele sabia que José tinha relação sexual com Maria. Não, aí você está acrescentando. São Lucas, ele foi pesquisar realmente a tradição, fontes, todos esses relatos de São Lucas ali no comecinho, vem em fonte da Virgem Maria. Agora, mas, olha só, a mentira, você coloca coisa que não tem na história. Mas São Lucas sabia que Maria não era virgem, mas se você for pegar em Atos Apóstolos 14, Maria está orando junto com os apóstolos, certo? Atos Apóstolos 12, quem escreveu o livro de São Lucas, o Evangelho dos Apóstolos, foi São Lucas. E ele coloca ali, os discípulos estão orando ali já na casa da mamãe. Momento nenhum, a intenção é essa também. E não tem como provar base bíblica nenhuma esse esgoto seu. Ele usa o verbo do imperfeito. Ele não a conhecia, ele não se relacionava sexualmente com ela até que ela deu à luz. Esse imperfeito aqui Esse até já refutamos. Esse até não atribui. São Jerônimo também já refutou o herege. Aqui, ó. Do Elvídio. Olha só. São Jerônimo. E não a conheceu até que ela desse à luz. Um filho, ó. Aqui está o ponto principal, tal, etc. Ó. Sentido de até aqui, ó. Ou antes, antes, né? Jerônimo argumenta que na linguagem bíblica o termo antes de ou até que indica o que aconteceu até um determinado momento, sem implicar, ó, São Jerônimo. Necessariamente que ao contrário, né? Ocorreu depois, o foco é garantir que Jesus foi concebido sem a intervenção humana, não afirmar relações sexuais posteriores. E esse texto aqui, ó, Mateus 1,18, a competição implica a relação, ó, expressão antes de coabitar, ó. Mateus 1, que o professor está usando aí, o especialista que sabe mais que o magistério, tal, etc. Colocou coisa que não tem na escritura, mas tá valendo, né? É isso que eles fazem, ó. Significa que a concepção divina ocorreu antes da união física no lar, mas não obriga que a união sexual tendo ocorrido posteriormente, ó. Seu fundador também fala a mesma coisa, e etc. E uma coisa muito interessante, ó, a intimidade de José e Maria. A interpretação patrística seguida por Jerônimo aponta que o conhecer sexualmente nunca ocorreu, nem antes nem depois do nascimento de Jesus. Lembra Ezequiel 44:2? Porque é intocável, ninguém pode se passar ali mais. Ficou fechado, ficou selado a morada onde o Deus vivo morou. Onde que é? Lucas 1,35, ventre da Virgem Maria. Visto que José era um homem justo, que respeitou a consagração de Maria. E uma coisa que o anjo aparece ali e vai reclamar o filho, José, quando José quer largar a mulher ali, a Maria, José, esse filho é meu, vem por graça melanculosa do Espírito Santo. Eu sou o pai.
Diante dos homens, Cristo era filho de José, mas diante de Deus, diante dos homens, Jesus, José era seu pai. Diante de Deus, o seu pai é o Verbo. Simples entender isso. O contexto desse professor. Mentiroso, né? Até que ela deu à luz. Esse imperfeito aqui é poderoso, é revelador, é dedutivo, é claro. É claro. Lucas está dizendo, José conhecia Maria, sexualmente, fato. É Lucas ou São não a Mateus? conhecia, porque ele usa a forma continuada. Antes São Mateus, né? de ela dar à luz, ou até que ela deu à luz, e réus. Pessoal, o cara tá até perdido, tá falando que é Evangelho de São Lucas, cara. É Evangelho de São Mateus, cara. Esse até aqui não atribui, ó. Você pega em 1 Coríntios 15, 25, vai dizer ali, ó, porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Então ele deixou de reinar depois que colocou seus inimigos debaixo de seus pés. Quem é o inimigo de Deus? Satanás. Como foi vencido? Na cruz. E outra coisa, Mateus 28, ou segundo Reis 6, 23, Milca não teve filho até que... Então ela teve filho depois que morreu? Isso não atribui, São Jerônimo dá essa dica, já ensina, já degusta, já te demonstra como refuta um herege, um mentiroso, falsificou da palavra. Mateus 28, ó, 20. Ó. Então o Espírito Santo deixou de reinar na igreja, deixou de assistir à igreja, porque está dizendo que até o fim do mundo. Então, não tem como, cara. E São Jerônimo vai degustando aqui, ó, vai ensinando. Ó. Em suma, para São Jerônimo, antes, São Jerônimo, Mateus 1,25, que o professor está usando. Está confundindo que é o Evangelho de São Lucas, certo? Então, enfatiza a virgindade de Maria no parto. Não há negação de sua virgindade perpétua depois dele. Ó. Aqui vemos o Cursilho tal, etc. O Cursilho 649 disse assim, ó. Olha só. Cursilho de Latrão, certo? Ó. 649, ó. Se alguém negar que a Virgem Maria permaneceu inviolada na sua virgindade, que seja condenada, que seja anátema. Tema, ano 649, no Concílio de Latrão. No Concílio de Trento, o Papa Paulo IV, em 1555, declara que se a sempre virgem, Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Ó. 2 cursilhos, cara. Esse termo que desde o início do cristianismo, os santos vai chamar de aepartemos, que significa sempre virgem, aepartenos, sempre virgem, desde o início do cristianismo. E o nome que se chama a Virgem Maria é o dogma, certo? São 4, né? A Imaculada Conceição, Maternidade Divina, Maternidade Maria sempre Virgem, e antes, durante e depois do parto, e a Assunção Corporeia de Nossa Senhora, certo? Vamos testemunho aqui, um testemunho muito interessante. Não vou nem pegar o vídeo do professor, pelo amor de Deus, cara. Olha só, vamos pegar aqui um escrito de Santo Inácio, que era discípulo de São João. Então ele absorveu isso aí, cara. Santo Irineu fala, Santo Agostinho fala, Maria Nova Eva. Eu quero catar um aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia, que é discípulo de São João. Alguns pais da igreja que interpretam Ezequiel 44:2, como Santo Ambrósio de Milão, Santo Agostinho, essa porta, esse ficou selado, é o ventre de a Virgem Maria, tal, etc. Faz isso aqui, ó. Eu tô resumindo. Que eu vou procurar conhecimento, não fico acreditando nesses mentirosos. Aqui, ó. A carta, ó, de Santo Inácio, ó, carta aos Efésios, capítulo 19, escrita por Santo Inácio de Antioquia, por volta do ano 107 a.C. O Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto de quem? De quem levou a mamãe para sua casa. De quem? De quem a conheceu. É só, do apóstolo João. É um dos primeiros padres da igreja a escrever sobre tema. Citação de Santo Inácio. Ó. Em sua carta, ele identifica 3 grandes mistérios que ocorrem
no silêncio de Deus e que foram escondidos de Satanás. A virgindade de Maria e o seu parto permaneceram ocultos ao príncipe João 5,19, desse mundo, né? Como também a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que se realizaram no silêncio de Deus. Ó. Significado teológico. Princípio deste mundo. Príncipe deste mundo refere-se ao demônio. Segundo a Inácio de Deus, permitiu que a concepção virginal, nascimento de Jesus, ocorresse de forma tão humilde, silenciosa, que o inimigo não percebeu de imediato que o Messias havia chegado. 3 mistérios: a virgindade de Maria, o parto virginal e a morte de Cristo na cruz. São os pilares que derrotaram o mal, mas que foram mantidos em segredo até o momento da manifestação divina. Defesa da humanidade de Cristo. Ao destacar que Jesus, santo Inácio, nasceu verdadeiramente de Maria. Inácio combatia heresias da época, como o docetismo, que dizia que Jesus era apenas fantasma ou aparência, certo? Outra coisa muito interessante, professor Ferreira. Olha só, esse é o termo, porta, que os santos são Damasceno. Ele afirma que, assim como Jesus preservou a virgindade de sua mãe, ao nascer, ele passou através dela, mantendo a porta fechada, ou né? Virgindade inviolada. Teodoreto de Ciro interpreta a passagem como uma clara alusão ao útero da Virgem, por onde ninguém mais entrou e saiu. Ó. Texto de Ezequiel 44:2. Esta porta permaneceu fechada, não se abriu. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso, permaneceu fechada. A interpretação mística comum no catolicismo entende que a porta fechada é Maria. Primeiro, professor. Segundo, o Senhor entra. É a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Lucas 1,35 está tudo ali. Mateus 1,20, Mateus 1,18, Mateus 1,23, do 21 ao 23 você vê. Isaías 7,14, já está aqui a profecia. Terceiro, porta fechada para sempre. Significa que Maria não teve relações. Dá um pause aqui. Voltando aqui, ó. O terceiro, né? Porta fechada para sempre. Significa que Maria não teve relações sexual e manteve sua virgindade perpétua. Tem uma passagem muito interessante aqui também, ali em João, Bíblia, capítulo e versículo. João 19:25, vemos ali. João 26:27, vemos ali também. E João 20:19, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o discípulo tinha fechado as portas, o lugar onde se achava por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio dele e disse: a paz de irmão. Cristo ultrapassou aquela porta, Cristo atravessou as pedras do sepulcro. Olha só, cara. Então ele tem poder para entrar sem violar, sem manchar a sua integridade, seu M, ou M, sei lá, sua integridade virginal, e saiu sem violar. E ninguém será digno de passar ali mais. Mas tira a sandália do pé, que o lugar que você está é lugar santo. Então, por isso, se Maria tivesse outros filhos, se José tivesse conhecido, como o professor está falando aí, Jesus não é o verbo, cara. Como um ser humano todo corruptido vai passar no ventre que o próprio Deus morou? Salve Maria, sou servo missionário Alberto.